O Novo Testamento é a coleção de livros que compõe a segunda parte da Bíblia cristã. Porém, antes desse livro, existia o Antigo Testamento, que são as escrituras hebraicas que compõem a primeira parte. Muitas pessoas dizem que o Deus do Antigo Testamento era mau e que costumava castigar as pessoas de uma forma muito cruel. Mas afinal, isso é verdade? Se Deus é sinônimo de amor, como ele poderia ser mau no Antigo Testamento? Eu sou Ivan Lima e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Muitos teólogos dizem que o Deus do Antigo Testamento passa a impressão de ser violento, vingativo, misógino, genocida étnico, orgulhoso, controlador, entre outras críticas consideradas pesadas. Se isso é verdade ou não, caros amigos, cabe a cada um fazer a sua própria interpretação. Entretanto, muitas pessoas dizem que todas essas críticas feitas ao Deus do Antigo Testamento são verdadeiras, mesmo essas pessoas sendo cristãs. Mas afinal, esse Deus era mau? Eu vou citar algumas passagens do Antigo Testamento para que vocês tirem suas próprias conclusões. Em Números 15, 32, 36, Deus afirma, através de Moisés, que manda apedrejar até a morte qualquer pessoa que pegue lenha no sábado. Já em Salmo 137, 9, tem o retrato de um quadro de tristeza e angústia do povo de Israel na Babilônia. Nesse trecho, existe um verso que diz o seguinte: feliz o homem que arrebentar os seus filhinhos de encontro às rochas. Em Êxodo 21, 20 e 21, é dito que, com a aprovação divina, um escravo pode ser surrado até a morte, sem punição para o seu dono, desde que o escravo não morra imediatamente. Em Deuteronômio 25, 11 e 12, o Antigo Testamento diz que quando dois homens estiverem brigando e a mulher de um deles, querendo ajudar o marido a agarrar os testículos do outro, ela deverá ter a sua mão cortada, sem piedade alguma. E para finalizar, em Números 16, 49, é dito o seguinte: e os que morreram daquela praga foram 14.700. Foram os que morreram pela causa de Coré, fazendo referência à praga divina que foi enviada. Diante de todas essas passagens no Antigo Testamento, qual foi a impressão que você teve de Deus? Bom, existem algumas teorias que explicam por que esse Deus era tão sanguinário. Vamos começar falando dos cátaros. O catarismo é um movimento que surgiu no sul da França no fim do século XI. Pelo fato dos catáricos terem ideias paralelas às crenças do gnosticismo dos paulicianos e dos bogomilos, a Igreja Católica da época considerava esse movimento herético. Mas qual era o pensamento que a Igreja Católica condenava? Bom, os cátaros diziam que acreditavam na existência do bem e do mal, mas para o movimento, a existência do mal era ontológica. Considerados maniqueus, eles diziam que eram os únicos bons cristãos e incluíam em suas doutrinas mensagens sincréticas do profeta Manes, que espalhou a doutrina gnóstica pelo mundo. Os cátaros acreditavam que o cosmos era dividido por dois poderes opostos, o bem e o mal, o Deus e o demiurgo. E é exatamente aqui que eu queria chegar. Para o movimento, toda a matéria existente na Terra havia sido criada pelo Deus mau com o objetivo de aprisionar o Deus bom, essa divindade decaída e enlouquecida com o próprio poder. Resumindo, eles acreditavam que as procriações e prazeres eram fontes do mal e que tudo na Terra tinha sido criado pelo demiurgo. Por isso, as crenças dos catáricos batiam de frente com o catolicismo, que pregava que o Deus bom criou o mundo e as pessoas. Demiurgo, então, seria o Deus criador do mundo material, sendo fonte do divino e o princípio de todas as coisas. Marcião de Sinop, um dos mais proeminentes heresiarcas durante o cristianismo primitivo, dizia em sua teologia que existiam dois deuses distintos, um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento. Ele contrapunha o Deus do Antigo Testamento ao Deus de Jesus Cristo,
afirmando que a criação era uma obra do Demiurgo, apresentado na Bíblia judaica. A teoria de Marcião era de que o pai de Jesus não tinha nada em comum com o Deus judaico do juízo e da guerra, o Deus do Antigo Testamento, que era juiz potente, injusto, cruel, mesquinho, capaz de afirmar o seguinte em Isaías 45:7: Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu sou Jeová, que faz todas estas coisas. Marcião achava que esse Deus não poderia, de forma alguma, ser o mesmo Deus Pai de Jesus Cristo. Tentando ser coerente ao seu pensamento, ele rejeitou a Bíblia judaica como uma escritura sagrada. Sua teoria foi denunciada e Marcião foi excomungado pela Igreja Católica. Seria essa, então, a explicação para o Deus tão cruel do Antigo Testamento? Outra teoria envolvendo o Deus do Antigo Testamento é a hipótese documental desenvolvida por Julius Wellhausen, também conhecida como teoria das fontes. Essa teoria é essencialmente uma tentativa de tirar o sobrenatural do Pentateuco e negar sua autoria mosaica. Durante o século XIII e início do século XIX, a questão da autoria deu lugar ao grande problema das fontes do Pentateuco. Para quem não sabe, o Pentateuco é composto pelos 5 primeiros livros da Bíblia. Entre os judeus, é chamado de Torá, e sua autoria é atribuída a Moisés. Mas voltando às fontes do Pentateuco, surgiram observações que dependiam da lógica literária, o que fez com que os exegetas, pessoas que interpretam e explicam um texto religioso, duvidassem da veracidade dos livros. Se essa teoria for verdadeira, eventos como travessia do Mar Vermelho, do maná no deserto, da provisão de água de uma rocha sólida, entre outras, são consideradas apenas histórias da tradição oral, tornando os acontecimentos miraculosos em narrativas imaginárias e não em eventos que realmente aconteceram e que foram registradas por testemunhas oculares. As fontes para esse livro são 4 diferentes documentos de épocas distintas. A primeira é a Javista, com textos escritos na época da monarquia, mais ou menos 950 a.C. A segunda seria a Eloísta, com textos posteriores ao ano 750 a.C. Depois vem a Deuteronomista, cujos escritos são de aproximadamente 600 a.C. E por último, a Sacerdotal, com documentos escritos no cativeiro babilônico por volta de 500 a.C. O que indica isso é o fato de que nomes diferentes são usados para Deus em porções diferentes do Pentateuco. E pode-se notar diferenças no estilo linguístico. Resumindo, a teoria diz que o Pentateuco não foi escrito por Moisés, e muito menos no seu tempo, mas sim cerca de 500 a 1000 anos após a sua morte. Sendo assim, segundo a teoria, os primeiros livros do Antigo Testamento foram escritos por pessoas aleatórias que não eram inspiradas por Deus, tornando a veracidade do Pentateuco uma farsa. Será que é por isso que o Deus do Antigo Testamento era tão cruel com seus filhos? Existem outras explicações para a crueldade de Deus. Muitos ateus questionam o seguinte: se Deus é tão amoroso, por que no Antigo Testamento ele mata pessoas ou mesmo incentiva seu povo a cometer o genocídio? Segundo muitos religiosos, Deus é amoroso, mas também é muito severo em suas ações. A história do dilúvio, por exemplo, representa a severidade de Deus, mas também mostra toda a sua bondade ao salvar a humanidade da destruição completa, poupando a vida de Noé e sua família. E aí, essa explicação é coerente para você? Bom, agora eu vou contar o último motivo que pode explicar, de uma vez por todas, por que Deus era tão cruel no Antigo Testamento. Não que essa seja uma verdade incontestável, mas teólogos afirmam que o Deus violento e cruel do Antigo Testamento simplesmente não existe. Todos aqueles relatos são impressões sobre Deus, o que é completamente diferente do que está presente no Novo Testamento.
A imagem desse Deus violento se baseia na concepção que temos de que a Bíblia é um livro ditado por Deus literalmente. Bom, a verdade é que ele é um livro inspirado, mas não ditado. Todos os livros sagrados foram escritos por pessoas e eles estão inseridos nos contextos dos autores. Ao longo da história, o povo de Israel pode ter entendido que Deus matava seus inimigos, e assim foi colocado nas Escrituras. Porém, com o passar do tempo, descobriram que as coisas não eram bem assim, que Deus era autor da vida e a morte era algo completamente normal. Uma coisa é certa: ao ler uma obra como a Bíblia, é preciso sempre adaptar-se ao nível cultural e moral da época. Se isso for feito, as passagens que deixam as pessoas horrorizadas serão lidas com seu contexto histórico, dando outra impressão do Deus do Antigo Testamento. Mas e vocês? Também tinham essa má impressão do Deus do Antigo Testamento? Lembrando que todas essas explicações que eu citei são apenas teorias que não devem ser consideradas verdades absolutas. Cada um interpreta de uma maneira, e eu estou aqui apenas para tentar esclarecer as coisas para vocês. Pessoal, a Fatos tem uma novidade. É o livro O Diário de Pandora, volume 1. Ela não poupa palavras para descrever os absurdos que aconteceram nesses milênios. Você também encontra na Amazon ou no site da Fatos Desconhecidos. Por hoje, caros amigos, é isso. Mas te espero no próximo vídeo do nosso canal. Obrigado pela companhia e até mais. Tchau!